Hoje, a gente vai mergulhar em O Caminho do Discípulo, um livro que propõe algo bem diferente. A ideia aqui não é falar sobre seguir um monte de regras, mas sim sobre embarcar numa verdadeira jornada espiritual, uma jornada que transforma. É um percurso de fé, de encontro e, acima de tudo, de missão. Vamos descobrir juntos como esse caminho se desenrola. Olha só, a própria capa do livro já dá a dica da metáfora principal, um caminho. Essas pegadas na areia indo em direção à luz simbolizam exatamente isso, uma jornada de fé e missão. É quase um convite para deixar para trás o que nos prende e seguir em frente, sabe? Rumo a um encontro que pode mudar tudo. E o propósito de tudo isso fica muito claro nessa citação de Lucas, que abre o livro. A meta não é se perder pelo caminho, de jeito nenhum. É encontrar plena certeza das verdades. Ou seja, é um percurso que busca fortalecer a fé, transformando aquelas dúvidas em convicção e o conhecimento que a gente tem na cabeça em experiência de vida. Então, tá. Por onde é que começa essa jornada? O livro é bem claro nisso. O caminho cristão não se inicia com um conjunto de regras, mas com um encontro pessoal. É aquele momento em que, como diz o autor, Deus vem ao nosso encontro antes mesmo que a gente o procure. E aqui a gente precisa entender o que é fé nesse contexto. Não se trata de uma simples emoção religiosa, algo que vem e vai. O livro define fé como uma adesão viva a Cristo, ou seja, é algo ativo, uma escolha que ilumina a mente, converte o coração e, principalmente, transforma a nossa maneira de viver e servir. E o ponto de partida é justamente este. A iniciativa é de Deus. O livro explora muito bem essa ideia de que Deus não é um observador distante, lá longe. Pelo contrário, ele entra na história humana, se torna um companheiro próximo que caminha junto. É essa proximidade que torna todo o caminho possível. Bom, uma vez que esse encontro acontece, o discípulo entra no que o livro chama de a escola do Evangelho. E claro, não é uma escola com paredes e carteiras. É mais uma escola para o coração, um lugar onde se aprende um jeito totalmente novo de viver, de pensar e de sentir. E qual é a matéria principal dessa escola? O Sermão da Montanha. É aqui que Jesus apresenta, digamos, o coração do seu ensinamento, o estilo de vida do discípulo. É o currículo fundamental para formar um coração que bate no ritmo do Evangelho. E dentro do sermão, as bem-aventuranças são tipo um mapa para a felicidade, mas com uma lógica que vira o mundo de cabeça para baixo. Ser feliz aqui não tem a ver com poder ou riqueza, tem a ver com pobreza de espírito, com mansidão, com misericórdia. É um caminho que, como o próprio livro diz, contraria a lógica do mundo. E esse contraste é gritante. É um verdadeiro choque de valores. De um lado, a lógica do mundo, que valoriza o poder, a fama, a vingança. Do outro, a lógica do Evangelho, que propõe serviço, humildade e perdão. A escola do discípulo é basicamente aprender a viver segundo essa nova coluna de valores. É uma reprogramação total. E qual o resultado dessa formação toda? Jesus dá uma identidade clara para os seus discípulos: ser sal da terra e luz do mundo. O mais interessante aqui é a sutileza da missão. O sal age discretamente, mas transforma o sabor. A luz não faz barulho, mas ilumina e orienta. A presença do discípulo no mundo deve ser assim, quieta, mas profundamente transformadora. Mas vamos ser sinceros, ninguém consegue viver essa lógica radical por conta própria. É aí que o livro nos apresenta a força motriz por trás de tudo isso, o Espírito Santo. Ele é a fonte interior de força, de coragem e de renovação para o discípulo. Essa promessa, lá do livro de Atos dos Apóstolos, é a chave de tudo. O poder para ser testemunha não vem do esforço próprio, do talento pessoal, não. Ele vem de uma fonte divina. É um dom que se recebe, não algo que se conquista. O discípulo é forte porque é habitado por essa força. Então, o livro descreve um processo bem interessante, que flui de dentro para fora. Tudo começa quando o discípulo ouve a palavra. Essa é a matéria-prima. Depois, o Espírito transforma o coração com base nessa escuta. É ação interna. E por fim, como um transbordamento natural, o apóstolo anuncia. É um fluxo contínuo, da escuta para a missão, sempre movido pelo Espírito. Mas atenção, essa jornada não é uma aventura solitária, de jeito nenhum. O livro deixa muito claro que é um caminho feito em comunidade, caminhando lado a lado com outros que partilham da mesma fé e do mesmo chamado.
E a visão de igreja aqui é fundamental. Não se trata só de um prédio ou de uma instituição. A igreja é apresentada como uma comunidade viva, uma família maior, onde a fé é apoiada, partilhada e fortalecida. Como diz o livro, é na comunidade que a gente encontra sustento, especialmente naqueles momentos de fraqueza. E o que é que une essa comunidade? Este mandamento. O amor mútuo é a lei fundamental. E não é qualquer amor não, hein? A medida é altíssima. Amar como eu vos amei. É um amor de serviço, de perdão, de entrega, que se torna o sinal mais visível da comunidade de discípulos. E agora a gente chega ao clímax da jornada. O discípulo que foi encontrado, formado e fortalecido na comunidade não fica parado. Ele é transformado em missionário, alguém que agora tem um propósito muito claro no mundo. Para ilustrar essa fase final, o livro usa uma analogia poderosíssima do Evangelho de João, a da videira e os ramos. Essa imagem resume de forma perfeita a vida e a missão do discípulo. Mas o que significa permanecer em Cristo? A imagem já diz tudo. É como um ramo que precisa estar conectado à videira para receber a seiva, a vida. O discípulo depende totalmente dessa conexão. Aquela frase, sem mim nada podeis fazer, é radical, né? Mostra que a eficácia da missão não vem do ramo, mas sim da videira. E aqui está o coração da missão, a grande virada de chave. O fruto que o ramo produz não é para ele mesmo. Uma videira não come as próprias uvas, certo? O fruto existe para alimentar o mundo, para nutrir os outros. A jornada espiritual, o crescimento pessoal, tudo isso tem um propósito missionário, servir e dar vida aos outros. E no que se transforma, no fim das contas, um discípulo missionário? Numa carta viva. A própria vida se transforma numa história que os outros podem ler. As atitudes, as escolhas, o jeito de amar, tudo isso se torna um testemunho visível do Evangelho, muitas vezes bem mais poderoso do que qualquer palavra. E assim, o livro nos deixa com uma reflexão final, uma provocação. Depois de percorrer todo esse caminho, do encontro inicial até a missão, a grande questão se torna prática pessoal. De que maneira nossa própria vida pode se tornar essa carta viva? Como é que as nossas ações diárias podem contar essa história de esperança para o mundo de hoje? Essa é talvez a pergunta que define toda a jornada do discípulo.